Olá a todos, venho aqui trazer mais um relato de experiência na participação de eventos da Fundação Cash, desta vez relacionado aos eventos de preparação para a transmutação. O evento foi dividido em duas partes. Na primeira parte, Sr. Cash deu algumas instruções bem rápidas e logo após iniciou a sessão. Comecei igual ao evento de Sânia, compartilhando pensamentos e emoções. Curiosamente, lembrei de quando sentei na unidade de aprimoramento e expandi a alma, me vendo em 3 pontos. A percepção era que a energia era similar, porém muito mais forte. Em algum momento, eu senti um vácuo e ouvi a voz de uma mulher. Era uma língua estranha para mim e lembrava alemão, mas eu realmente não sei que língua era aquela, pois era muito comum, pausada e de emoção forte. A mulher falou algumas palavras por 3 vezes e na terceira vez eu adormeci. Mas lembre que antes de adormecer eu fui deitar na cama, pois estava desconfortável ficar sentado na cadeira. Depois desse momento, outra realidade apareceu. Lembro de estar na mesma casa que eu estava, mas sem teto. Tinha uma mesa de madeira, um tapete no chão, tipo tapete de peças, com um desenho e, se não me falha a memória, uma imagem vinham. Eu não tenho esse tapete. Havia um dispositivo na mesa, uma criança que conversava comigo, mas era invisível. Conversava muito e aparentemente ela gostava de conversar. Parecia ser uma menina e às vezes um menino, não tinha como discernir às vezes. Lembrava a voz de uma prima minha. Eu deitava no tapete conversando com aquela criança, ela meio que falava coisas bonitas e de admiração. E eu meio que conversando com a criança falava: "É mesmo? Você acha isso?" E ela explicava coisas e indicava outras. Não lembro de nenhuma, mas tenho essa emoção em mim. Em algum momento eu era o observador do meu corpo no chão, e ao mesmo tempo eu me via como observando através dos olhos do corpo. De olhos fechados no chão, a criança incentivava de alguma forma tentar algo, e eu tentava fazer. De repente eu sentia como que empurrando meu corpo, ou algo puxando para cima, em direção ao céu, que era o teto da casa. Sentia subindo e falava: "Estou voando. Vou continuar nessa condição e ir mais." Era como uma emoção que foi criada de olhos fechados, e isso permitia ficar leve. Como observador, eu via meu corpo subindo, mas, como meu corpo, eu tentava abrir os olhos para ver em que posição estava e qual altura, mas algo não permitia. Lembro de voltar como se estivesse flutuando e retornar vagarosamente e deitar no chão novamente. Era como uma dimensão diferente da mesma casa. Eu tinha uma certa consciência que podia ir novamente, e lembro que no sonho eu pensava: consegui, vou tentar novamente. E fazia mais uma vez. Consegui fazer por 2 vezes, ir e voltar. Nessas idas e vindas eu acordava na cadeira aqui na fisicalidade e voltava para aquele mesmo ambiente, alguns segundos depois. Descrevendo assim, parece algo simples de lembrar, mas foi muito difícil compreender como fazia aquilo. Um ponto interessante que agora descrevendo no relato, não me recordo qual ordem aconteceram os momentos da cadeira ou da cama, pois existem as duas memórias. Tem um dispositivo novo que fiz, e antes dos eventos eu estava aprendendo algumas coisas sobre esse dispositivo. Até achei em meus testes que eu o havia danificado. Lá nesse ambiente, nessa nova realidade da casa, via um menino, loirinho, cabelo muito parecido com o meu quando eu era criança, que sentava do lado do dispositivo. Curioso, ele ficou olhando. Eu, como observador, vi que ele retirava o dispositivo da tomada e ligava novamente, e o dispositivo apagava e não ligava mais. E aquele menino curioso que mexeu no dispositivo, por algum segundo, eu via nos olhos dele. Tenho essa consciência porque eu via o dispositivo desligando muito de perto, e aquela imagem só poderia ser possível para o menino como observador. Logo eu tive a consciência que aquele menino era eu. Em todo o evento eu senti uma dor de barriga, era uma dor bem incômoda. Outra imagem que lembro era deitado na cama, e minha mãe aparecia do lado e tentava pegar algo. Não lembro se foi o celular, que estava no zoom, e eu falava: "Não, mãe", como que avisando a ela que estava no evento. Nesse momento, mesmo naquele sonho, eu acordei e percebi que dei um grito dentro da sessão de voo. Esse grito de não saiu como um sonâmbulo, e tive essa percepção. Fiquei com vergonha, mas logo após falei: "Estou aprendendo, faz parte", e retornei a fechar os olhos. Começou a segunda parte do evento. Fiquei dentro de um dilema.
Seu cache havia avisado que não deveriam sair da sessão, mas eu precisei 2 vezes fazer saídas rápidas e retornei. Fiquei muitas vezes apagando e retornando. Seu cache falou novamente no evento e pediu para que mudássemos a condição da dor. Tentei fazer isso e adormeci. A dor que tentei tirar não passou. Não era uma dor na verdade, mas um incômodo. Depois ele pediu para usar os dedos como uma caneta da dor, e eu lembrei de uma dor no meu dedo na mão. Tentei fazer isso. Imediatamente não senti alívio, mas depois da sessão eu percebi que não tinha a dor. Curiosamente, a dor voltou alguns dias depois, mas eu percebi naquele dia que a dor não estava lá, mas a inflamação ainda estava. Outro pedido do seu cache foi para tentarmos sentir o gosto de mel e menta. Não consegui sentir o gosto, mas senti uma salivação muito forte e uma energia gigante. Era muito estranho ficar ali deitado com tanta energia vindo. A fisicalidade parecia querer movimentar e gastar aquela energia. Depois ele pediu para escolher comer peixe ou outra coisa que não me recordo mais. Porém eu sentia que não deveria pegar mais nada, pois me sentia saturado. Desejei que meus campos fossem levados às pessoas em Gaza, mesmo não sabendo se isso daria certo, eu desejei. O pós-evento foi outro aprendizado. Antes de terminar o evento, eu comecei a sentir que estava saturado dos campos, mas fiquei no dilema, saio ou não, pois o seu cast tinha explicado para não sair, mas eu não conseguia aguentar mais aquela força na cabeça. Como acatei o pedido do seu cast, de alguma forma eu apaguei, e só voltei à consciência à tarde e o evento já havia terminado. Retornei passando muito mal, senti uma forte dor de cabeça e mal-estar. Fiquei achando que estava equilibrando com o ambiente, pois a sensação era a mesma de outro evento que participei na casa de meus pais. E quando retornei a esse lugar onde moro, eu passei mal, com sintomas parecidos. Como depois de um tempo não passou, comecei a achar que era fome, então comi algumas frutas. O mal-estar não passou. Alguns buscadores chamaram para estudar e eu aceitei, mesmo não tendo recuperado. Porém, ao começar os estudos, fui melhorando. Ao encerrar os estudos, o mal-estar ainda estava lá, mais fraco, mas estava lá. Então veio a intuição de comer sal. Comi o sal e melhorei bastante. À noite, na intenção das 21, ainda estava naquele efeito do plasma e com aquela sensação de mal-estar. Tive outra intuição. Se estiver com muita energia, preciso compartilhar. Logo, isso foi o que fiz. Deixei livre para pegarem, e foi nesse momento que melhorei, e possivelmente foi um estado de equilíbrio. Uma intuição foi que peguei demais e que aqueles campos foram para minha fisicalidade, que não estava habituada com tanta energia, e isso levou a esse processo, mas foi um aprendizado. Alguns dias após o evento, uma consciência de existência brotou naturalmente, e a percepção de que existe um fluxo de plasma onde podemos criar a condição para esse fluxo fluir. Ao mesmo tempo, tive a percepção que criamos a destruição desse fluxo em decisões da vida, o que gera novas condições e desencadeia manifestações e dimensões. Temos a ideia de que precisamos controlar, mas enxergando apenas a forma física de conduzir. Essa condição de deixar fluir ou de conduzir da forma correta veio com a percepção que esse padrão de determinar o fluxo não ocorre como se estivéssemos sozinhos nessa escolha, mas que nossa cadeia de ancestrais trabalha ou deixa o trabalho já pré-configurado, e nós temos a capacidade de adicionar o destino dos campos e adicionar uma nova condição. Esse processo é como adicionar o fio do copo da vida, onde o fio conduz os campos para o ponto escolhido e gera uma nova condição ou novo plasma. Nossa emoção pode influenciar em tudo isso e muitas vezes determinar a escolha de forma diferente. E dessa forma, temos a capacidade de focar nossa atenção e decidir adicionar, ou quando fazemos a decisão errada, bloqueamos o fluxo natural do plasma, ao invés de direcionar para onde deveria ir. Outra percepção que ainda está acontecendo é que não estamos sós como unidade, mas sim como um conglomerado aqui nesse planeta, e que uma energia de vez em quando surge e conduz uma condição massiva de conhecimento relacionada a diversas áreas. Passei a observar que na aula do seu cast isso é muito forte. Um exemplo, quando o seu cast falou sobre determinado assunto, apenas algumas palavras começam a aparecer percepção de como lidar com aquele assunto. Muitas vezes sem conhecer muito sobre, mas quando começa a estudar sobre o mesmo, isso se torna uma avalanche de felicidade por entender o assunto.
Imagina ter um bloqueio a vida toda para seguir sobre determinado assunto e de repente esse assunto se torna palatável. É como isso. É como achar interesse em tudo e deixar fluir. Algo recente sobre isso é a percepção da emoção do seu cast na entrevista que foi feita pela comunidade italiana, onde nesta percebemos claramente que conseguimos enxergar sobre o que realmente seu cast deseja sobre um planeta, uma raça e uma nação, do que da forma que entendíamos antes. Na clareza disso, nós precisamos entender um mundo onde nossos desejos mudarão para desejar a felicidade dos outros e viver isso claramente, levando em a configuração de todos terão uma vida feliz e não uma vida de recebimentos. E isso não significa não ter nada na fisicalidade, mas ter muito mais. Algo mais recente aconteceu, não sei dizer se tem relação com o evento ou com os dispositivos que estavam comigo no momento. Estava na estrada e vi nuvens coloridas como se existissem arco-íris compondo a nuvem inteira. E a nuvem era muito grande. Tentei tirar fotos e não saiu nada nelas. Em alguns momentos, quando saí do carro, essas cores sumiram. Gostaria de agradecer a todos por me ouvirem e dizer que possivelmente tem muito mais, porém eu não consigo me recordar. Agradecer ao Sr. Cat por mais uma experiência. Essa, por sinal, foi muito simbólica para mim dentro da tecnologia, tanto do dispositivo quanto da nossa fisicalidade. Existe ainda muito a descobrir, pois após a descrição desse relato, muitas memórias vêm à tona, mas sem significar o momento, né, do que aconteceu. E isso para mim foi muito importante, enxergar isso agora. Muito obrigado a todos e até uma próxima.